Capítulo 604 Amigo e convite. Nas lendas, depois que os demônios perderam a grande guerra, as raças associadas, como os anões, elfos, goblins e gigantes, enfrentaram o massacre, liderado pelos deuses e pelos humanos. A fim de prolongar a vida de seus membros, essas raças foram forçadas a entrar nas montanhas e florestas na parte mais ao norte do continente conhecido e tiveram que deixar os territórios seguros. Fiz minha pesquisa e tenho quase 100% de certeza de que a origem dessa migração em massa começou em algum lugar próximo a Chambord. Portanto, eu queria vir aqui e verificar se meus antepassados deixaram marcas ou traços. Se eu pudesse encontrar o lendário caminho ancestral de sangue e lágrimas, eu poderia encontrar meu povo do outro lado das montanhas e florestas mais ao norte. Akinfeev explicou lentamente. O caminho ancestral de sangue e lágrimas foi um caminho nas montanhas e florestas mais ao norte que foi criado pelo sangue e lágrimas de muitos anões, elfos, goblins e gigantes. As montanhas e florestas mais ao norte continham uma quantidade ilimitada de perigo, e muitos dos membros das 4 raças morreram no caminho. Ouviu-se que agora é o único caminho seguro que leva à terra desconhecida no norte. No entanto, isso é apenas um rumor, e a maioria dos famosos poetas viajantes e historiadores duvida da legitimidade dessa afirmação. Fei ficou chocado com o que este jovem loiro disse a ele. Foi a primeira vez que o rei ouviu que o ponto de partida da migração suicida das 4 raças mais famosas que eram associadas aos demônios na Era Mítica era perto de Chambord. Embora ele tenha aprendido muito sobre a verdade enterrada da história a partir do diário ensanguentado que o imperador Gerard Bill dos Anões escreveu, também havia evidências provando que a migração em massa dessas 4 raças não era fictícia. Poderia haver bases comuns e conexões entre as duas verdades que estavam se contradizendo. Que papel a antiga cidade de Chambord desempenhou nessa época? Infelizmente, não descobri nada este ano. Há vestígios deixados pelos anões da Era Mítica dentro e fora do castelo de Chambord, mas eles são aleatórios e não levam a nada. E, também, desde que Sua Majestade transformou a montanha de trás em uma zona de restrição militar, não posso mais entrar com minha força atual. Eu tentei me aprofundar nas montanhas e florestas mais ao norte, mas só consegui passear sem rumo e não descobri nada. Na verdade, quase morri sob as garras afiadas de algumas feras demoníacas de alto nível. Talvez o caminho ancestral de sangue e lágrimas seja apenas um mito e não exista realmente. Uma expressão solitária apareceu no rosto de Akinfeev quando ele disse isso. Fei abaixou a cabeça. Ele podia entender o sentimento desse jovem loiro. Fei viu o filme de Will Smith, Eu Sou a Lenda, na Terra. Nesse filme, a maioria da raça humana, exceto o personagem principal, foi extinta, e as criaturas parecidas com zumbis, chamadas Darkseekers, evoluíram para os novos governantes da Terra. Esse sentimento de ser excluído pelo mundo e a solidão indescritível eram devastadores e terríveis. No entanto, Fei não foi capaz de dizer a Akinfeev sobre as descobertas que ele fez na caverna subterrânea de Chambord, o diário ensanguentado do Imperador dos Anões, bem como o último lugar ancestral. Quando ele olhou para o jardim vivido e sentiu os abundantes elementos de madeira no ar, Fei pensou sobre isso e mudou de assunto. Ele riu e disse. Como você está tentando esconder sua identidade, porque você criou um espaço tão único com abundantes elementos de madeira? Todas essas são características dos elfos. Isso não faria com que os outros descobrissem sua verdadeira identidade mais fácil. Normalmente ninguém vem aqui. Além disso, você sabe que o Padre Zola, que administra este lugar, é um bêbado inútil e ganancioso. Como essa minha falsa identidade tem algum background, e eu lhe pago um certo número de joias mágicas por mês como aluguel, ele nunca me incomoda. Mesmo que Fei tivesse muitas perguntas, esse jovem que tinha linhagem élfica não se importava. Parece que ele não falava com ninguém tão abertamente há muito tempo, então ele não estava ficando impaciente. Desde que a linhagem élfica dentro de mim está ficando cada vez mais poderosa, eu quase não consegui suprimir o atavismo que está ocorrendo.
Se eu morar em algum lugar por um tempo, esse lugar se tornará místico assim. Além disso, uma vez que eu deixe os abundantes elementos de madeira, eu serei como um peixe que está fora da água. Eu não vou viver muito tempo. Os elfos viviam em florestas. Eles dependiam de elementos de madeira e energias da vida, e os elementos de madeira e as energias da vida gostavam muito dos elfos também. Ouviu-se que, se os elfos viviam em lugares onde faltavam elementos de madeira, eles logo murchariam como flores sem oxigênio. A linhagem élfica no corpo de Akinfeev estava ficando mais potente. Foi um caso raro de atavismo. Se Akinfeev ainda pudesse ser considerado humano antes dos 10 anos de idade, ele era agora meio humano e meio elfo. À medida que o atavismo se intensifica, Akinfeev se transforma lentamente em um elfo real. Assim como os elfos antigos, ele ganharia excepcional talento mágico elemental de madeira e até obteria as poderosas técnicas da herança da misteriosa linhagem da realeza élfica. Apesar de muitos benefícios virem com a mutação, Akinfeev precisaria sacrificar muito também. Um dia, ele seria 100% dependente de elementos de madeira. Assim como os peixes não conseguiam sobreviver sem água, ele morreria quando não houvesse elementos de madeira suficientes em torno dele. De repente, Fei percebeu por que Akinfeev parecia pálido e doente. Parecia que ele estava se tornando um elfo e estava ficando cada vez mais irritado com o ambiente externo. Se ele não pudesse encontrar uma residência em um lugar com abundantes elementos de madeira, sua vida estaria em perigo com o passar do tempo. Os elfos eram como belas peças de arte. Eles poderiam ser poderosos e grandes, mas eram frágeis ao mesmo tempo. Depois de pensar um pouco, Fei sentiu que tinha uma solução para a situação atual de Akinfeev. No entanto, este assunto era muito complicado, especialmente quando este belo jovem loiro, que tinha a linhagem real do Elfo Dourado, tinha um pai poderoso. Portanto, antes que Fei pudesse fazer uma investigação completa, ele não queria correr muito risco. Ele pegou uma garrafa de poção total de rejuvenescimento roxa do seu anel de armazenamento e passou para Akinfeev como um amigo. Esta poção pode restaurar a vitalidade e suprimir todos os efeitos negativos. Isso pode ajudar na sua situação atual, e você pode tentar, disse Fei. Obrigado, Sua Majestade. Akinfeev aceitou a gentileza de Fei e manteve a poção. Oh, mais uma coisa. Eu sei que o seu nome é o mesmo que o nome do capitão dos Cavaleiros Executivo do Palácio Imperial dos Cavaleiros. Sim, eu conheço essa pessoa. No entanto, não deve haver nenhuma conexão entre nós. Acho que nossos nomes são apenas uma coincidência. Fei assentiu. Todas as perguntas em sua mente foram respondidas em sua conversa, e os objetivos desse encontro foram todos alcançados. Inicialmente, o rei planejava expulsar essa misteriosa incerteza, mas ele mudou de ideia completamente depois de conhecer Akinfeev. Exceto pelo fato de que ele realmente gostava de Akinfeev, ele de alguma forma sentiu que a tristeza que envolvia o continente durante a Era Mítica estava prestes a reaparecer. O destino era uma coisa interessante. A aparição de Akinfeev poderia ser uma dica que foi dada a Fei, e esse jovem loiro pode ser a chave para muitos mistérios na mente de Fei. Ah! Nosso encontro hoje foi aprofundado e eu gosto de você. De agora em diante, somos amigos. Eu vou me casar em 13 dias, e espero que você possa participar da cerimônia como amigo. Fei assinou com a mão, e um convite de casamento mágico dourado apareceu depois de um flash de luz vermelha. É uma honra para mim. Eu vou com certeza. Um sorriso infantil apareceu no rosto de Akinfeev quando ele aceitou o convite. Parece que tenho permissão para continuar morando em Chambord. Ah! Claro! O portão de Chambord está sempre aberto a amigos de verdade. Fei riu alto, e ele desapareceu no próximo segundo. No entanto, seu riso alto ressoou no céu noturno de Chambord, sem vontade de dissipar. O rei de Chambord. Ele é um verdadeiro rei. Com o dourado convite de casamento na mão, Akinfeev entrou em um estado de espírito animado.
Pela primeira vez em um ano, um sorriso genuíno brilhou em seu rosto. Embora Fei tenha feito muitas perguntas, todas elas estavam relacionadas à segurança de Chambord. Como rei deste reino, era necessário que ele perguntasse sobre essa informação. Além disso, o rei não fez perguntas muito pessoais, mostrando respeito adequado por Akinfeev. Este jovem loiro sentiu que teve sorte de fazer um amigo como o rei de Chambord.